Bom dia! Gostaria de saudá-los com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje eu venho trazer mais uma mensagem aqui para o programa Voz Missionária Sem Fronteira e eu espero que esta palavra ela edifique seu espírito, que nos ajude a cada dia mais nos aproximar da verdade que é o Evangelho, amém? A mensagem que eu tenho para trazer hoje, irmãos, eu queria trazer um pouquinho da visão do espírito do anticristo e falar um pouquinho do anticristo. Tá? Da personalidade dele, de como ele vai agir, quais são os atributos que a Bíblia nos mostra em relação a ele, e que o tempo que a gente vive, ele é um tempo muito profético, tá? Tem muitas pessoas comentando sobre isso, sobre tudo que está acontecendo no mundo, e a maioria das pessoas, elas não querem enxergar porque a vida tá legal, porque eu não quero que mude minha família, não quero que mude meu trabalho. Então, para muitas pessoas está tudo bacana, está tudo bem. E por conta disso, a própria Bíblia nos diz que por conta disso muitos serão enganados, através de um grande engano. Então eu gostaria de começar lendo 1 João 4, 2 e 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, no momento que a gente confessa e aceita que Jesus Cristo é o Senhor, a gente está falando através de Deus. Deus está usando nossa boca para falar, e este Espírito que a gente fala, ele procede de Deus. 3. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Meus irmãos, quando João escreveu esta passagem, no tempo dele, ele escreveu por quê? Porque no tempo dele já existiam homens movidos por este Espírito. Então isso não vem de agora, isso já vem lá do tempo dos apóstolos, que já acontecia dentro da igreja esse Espírito que levavam as pessoas ao erro. Então desde aquele tempo já existiam anticristos e já existia esse anticristo. Então desde aquele tempo a gente já vê que isso já vem operando dentro da igreja. E se nesse tempo já existia, o que a gente deixa para o tempo de agora? Se a gente parar para ver, a gente aqui na Terra, a gente muitas vezes tem que analisar as pessoas que estão em cima dos púlpitos. A gente não pode ficar muitas vezes só ouvindo, a gente tem que estar ali contestando, vendo se procede, se realmente está ali, se realmente encaixa com o que a pessoa está nos transmitindo. Tem que procurar estudar a Bíblia, ler a Bíblia, para que a gente possa, como cristãos, indivíduos, ter o nosso discernimento e conseguir nos alimentar. João 1, 4 e 1. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Foi o que eu falei. Muitas vezes a gente vai num discurso e acaba sendo ludibriado. E é por isso que a gente tem que estar por dentro, a gente tem que procurar compreender, para que a gente não seja manipulado pelos outros. A Bíblia nos diz que nos últimos tempos se levantará um falso profeta, que é descrito como o falso profeta, que é um indivíduo. Então, desde já, se o Espírito ele já opera, e ele vai operar através deste homem, então ele já opera através de muitos outros. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Meus irmãos, esses falsos profetas, o espírito do anticristo, o anticristo, essas pessoas elas serão movidas por demônios, por doutrinas de demônios. E se a gente vê hoje, os homens eles não se amam mais. Para um tirar a vida do outro, é questão de um desentendimento no trânsito, é questão de ideias diversas. Hoje em dia, para uma pessoa tirar a vida do outro, é uma questão
né? Rapidinho vai ali, tira a vida, deu por nada, por uma discussão. 1 Timóteo 4:1, esse que eu li, agora o 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência. Ou seja, a mentira a gente sabe, irmãos, a mentira ela vem do diabo, ela vem do mal. E eles tendo cauterizado sua própria consciência, ou seja, eles não ligam, eles não se importam do que se vai acontecer, se tu vai morrer, se tu não vai morrer. Por isso hoje eu estou trazendo essa palavra para que a gente ande vigilante, irmãos, para que a gente saiba que que este espírito, estas ideias, esta ideologia, ela já anda no meio da gente e a gente tem que estar ligado para que a gente siga a doutrina de Cristo, para que a gente fuja do pecado, para que a gente purifique nossa casa, para que a gente santifique quem a gente é. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Aqui ele está dizendo que o anticristo, ele diz que ele é um enganador e que ele não confessa que Jesus Cristo, ele veio em carne. Então pessoas assim, irmãos, a gente tem que procurar se distanciar se a gente não conseguir afetar essas pessoas com o evangelho de Jesus Cristo. Claro que a gente não vai desistir, porque existem pessoas que são cabeças duras e elas não querem aceitar. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que continuar orando por elas, mesmo que seja difícil, mesmo que pareça que às vezes não vai acontecer, que a pessoa não vai mudar. A gente não pode desistir de orar pela vida dessas pessoas, mas que a gente não deve ser manipulado pelas ideias delas, procurar corrigir na medida do possível, mas sempre saber que na nossa vida o evangelho ele tem que ser prioridade. Segunda João 1:7. Agora Marcos 4:15. O espírito do anticristo são os pássaros que comem as sementes ao longo do caminho na parábola de Jesus em Marcos 4-15, tá? Ali nessa parábola, quando os pássaros eles vêm e comem as sementes, ele está fazendo uma alusão a este espírito do anticristo, que no caso essa parábola se encontra em Marcos 4:15. É o Deus deste século que cega a mente dos incrédulos, impedindo-os de ver a luz do evangelho da glória de Cristo, 2 Coríntios 4:4. É o pai da mentira, João 8:44. O espírito do anticristo é o grande dragão que engana a todo mundo, Apocalipse 12:9. No caso, eu citei alguns versículos e contextualizei algumas passagens por fora, tá, irmãos? Caso os irmãos procurem e não encontrem, tá bom? Ele terá uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, Apocalipse 13:5. E tem o poder de Satanás, Apocalipse 13:2. Ele é chamado de o homem do pecado, filho da perdição, em 2 Tessalonicenses 2:3. O mistério da iniquidade já opera, 2 Tessalonicenses 2:7. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós, irmãos, nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João 4:5-6. Irmãos, eu sei que eu não sou perfeito, tá? Eu tenho minhas falhas, eu tô começando os vídeos agora. Às vezes a gente acaba se perdendo um pouco, a gente erra, a gente falha, mas eu estou fazendo o que Deus colocou no meu coração. Os que eu estou trazendo aqui é a palavra de Deus. É o que diz a Bíblia, é o que fala sobre esse espírito, que fala sobre o anticristo. Então a gente tem que procurar, irmãos, santificar nossa casa, continuar orando, buscando se distanciar do pecado. Romanos 1:16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, é o evangelho de Cristo. Ele vai nos levar a viver coisas maravilhosas.
sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Então eu gostaria de entregar estas palavras, agradecer pela tua vida, dizer que Jesus te ama e que Ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Obrigado por me acompanhar até aqui. Espero que este vídeo, estas passagens, elas venham acrescentar na tua vida e que, se posteriormente tu quiser, procure sobre estas palavras, medite, estude nelas, tá bom? Que Deus abençoe, um grande abraço, é nóis, tamo junto.